Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 11. Filipenses 3, 2 a 11. Vou começar a leitura. Preste bastante atenção. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como esterco ou refúgio, para ganhar a Cristo. Agora, olhe o versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. De onde procede a justiça de Deus? Baseada na fé, para o conhecer, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar. Deus que fala, que quer que entendamos a verdade. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração. A oração que Paulo fazia pela igreja de Éfeso, eu oro agora, ilumina os olhos do nosso coração para que possamos compreender a riqueza do nosso chamamento e ter um pleno conhecimento de Deus. Olha os irmãos que aqui estão, aqueles que nos assistirão e ouvirão pela internet. Ilumine também os olhos do coração deles, para que venhamos enxergar as coisas profundas deste evangelho da graça de Deus. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. A tônica é o versículo 9, eu vou ler de novo. Presta bastante atenção, mantenha a tua mente ligada no que você vai ouvir. Paulo fala no versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que Paulo está dizendo? Um pouco antes, Paulo fala que se ele pudesse confiar, se alguém pudesse confiar na carne, ele poderia muito mais. E ele descreve a posição dele no judaísmo debaixo da lei. Ele descreve as obras que ele fazia. Olha o que ele fala. Ele fala assim no versículo 5, circuncidado ao 8º dia, de acordo com a lei, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei era fariseu. Se você for ler em Gálatas capítulo 1, Paulo fala que, quanto à idade dele, ele se avantajava a muitos da idade dele com relação ao cumprimento da lei. Então o que Paulo está dizendo? Que ele tinha muitas obras, muitos afazeres, ele era fariseu, ele guardava as obras da lei, ele cumpria a lei,
ele era rigorosíssimo naquilo que ele fazia. Ele tinha justiça própria. O que era a justiça própria? O esforço que ele empenhava em fazer, em cumprir as coisas da religião dele. Mas quando ele encontrou Cristo, quando ele entendeu o que era o Evangelho, quando ele entendeu a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, ele entendeu que toda a justiça própria que ele tinha das suas obras não valia a pena, era nada. Ele considerou isso como refúgio, como esterco. Ele viu que toda a justiça própria que ele tinha em cumprir a lei, os quesitos da lei, em obedecer tudo aquilo, quando ele comparou aquilo com Cristo e o que Cristo fez na cruz, e o conhecimento de Cristo, ele comparou toda a justiça própria dele como esterco. Vocês estão entendendo ou não? E ele fala: eu quero ser achado nele não tendo justiça própria baseada na lei. Eu quero ser achado nele tendo uma justiça que procede de Deus e não procede do homem. Qual é a justiça que procede de Deus e não procede do homem? A justiça baseada na fé e não nas obras. Então presta bastante atenção. O que é justiça própria? É aquilo que com meu esforço eu consigo produzir. Então, olha um tipo de justiça própria. Não, vou fazer um jejum aqui porque Deus tem que me responder porque eu estou fazendo jejum. Olha um tipo de justiça própria. Não, vou fazer a campanha do comigo ninguém pode, né? E vou até encostar Deus na parede e Deus tem que me responder. Ou Deus é ou Deus não é. Olha a justiça própria, baseado no seu esforço. Então nós vemos hoje uma pregação de evangelho, cultos que se fazem, que são cultos de justiça própria. São coisas que as pessoas têm que fazer, que produzir, que se esforçar, que pagar, criar coisas para conseguir fazer com que Deus, na base de troca, é isso que está na mente deles. Deus tenha que responder às obras deles, a justiça deles, e não a justiça que vem da fé através do que Cristo fez na cruz. Então o que é a justiça do homem? É o homem no seu desespero, querendo pagar preço, querendo fazer coisas para obrigar Deus a responder o que Ele quer. É o homem se esforçando, né, se empenhando para forçar Deus a fazer o que Ele quer baseado nas suas obras. Isso é justiça própria. Mas a justiça de Deus, o homem não se esforça para nada. Ele sabe que todo esforço já foi feito por Cristo na cruz. Ele quer ser achado nessa justiça que vem de Deus. Essa é a justiça da fé. Vocês entendem isso ou não, queridos? Então presta atenção. Você vê hoje um falso evangelho que só prega a justiça própria. Tudo tem um custo, tudo tem um sacrifício, tudo tem uma cobrança, tudo tem uma campanha. E as pessoas estão atiradas em fazer estas coisas. Olha essa frase: para forçar Deus a obedecer e responder o que elas querem baseado na justiça própria. Mas o evangelho é totalmente diferente. No evangelho a nossa justiça vem do que Cristo fez na cruz. A justificação vem do que Ele fez na cruz. Essa é a justiça de Deus. Eu vou ficar aonde? Na justiça própria? Ou eu vou crer e me submeter à justiça que vem de Deus? Isso é um divisor de águas. Então vamos trabalhar um pouquinho nesse pensamento. Vamos a Lucas capítulo 18. Vamos mostrar aqui a mentalidade da lei, né? A mentalidade da lei e desse falso evangelho de obras que está aí na mídia, que tudo tem um custo, tudo tem um preço, tudo tem que pagar, tudo tem um carnê, tudo tem um dízimo, tudo tem uma cobrança, tudo tem uma coisa para você fazer. Deus está dizendo assim: se você não fizer isso, eu não te dou isso. Então, na base da troca, Deus só te dá alguma coisa se você fazer coisas para Ele, então Ele vai te devolver. Se você não fizer nada, Deus não vai nem olhar para você. Então, Lucas capítulo 18, olha aqui, a justiça própria, presta atenção. Aqui é o fariseu e o publicano. Versículo 9.
propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, 2 pessoas com a mesma intenção. Um fariseu, que era da lei, que era das obras, e um publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Ele, olha, veja bem, a oração dele não ia a Deus. Ele estava orando dele para ele mesmo. Ele revela aqui como é que ele se via. Olha lá, na oração dele. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Agora ele condena todo mundo. Os demais homens são roubadores, injustos, adúlteros. Aí olhou lá para o publicano que estava também orando. E nem ainda como esse publicano. Agora olha a mentalidade, presta atenção. Olha a justiça própria. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha a cabeça do fariseu. Ele vai no templo com vontade de orar. E olha a oração dele: eu sou muito melhor que os demais homens. Eu não sou roubador, não sou isso. Ele está só mostrando a sua justiça própria. Aí ele apresenta: eu jejuo 2 vezes por semana. Olha que grande coisa ele estava fazendo. E dou o dízimo. Não é isso que a mentalidade evangélica de hoje, da mídia, pede. Jejum, o dízimo, paga preço, a obra, faça isso, faça aquilo. Como se Deus estivesse pedindo essas coisas para as pessoas. E se elas não fizerem, Deus não vai abençoar. Deus, Ele só abençoa se as pessoas fizerem isso para eles. Se não fizerem, Deus tem a mão fechada. É um Deus da troca, da barganha. Você está entendendo que é justiça própria? Um homenzinho que fez jejum, que se acha muito superior aos outros, que dá dízimo e se acha muito santo e justificado diante de Deus pelas suas obras. Olha o publicano. O publicano não tinha nada para apresentar, ele não tinha dízimo, oferta, não estava se gabando de nada. Olha lá o publicano. O publicano, estando em pé de longe, nem ousava ainda levantar os olhos ao céu. Batia no peito, dizendo: "Sê propício a mim, pecador." Estava ali, se sentindo o pior dos homens, né? Vamos brincar. Vai mexer com as pessoas da internet. São aqueles obreiros, aquelas pessoas que estão numa igreja, que quer cobrar sacrifício, tudo. Ele não tem mais um tostão no bolso. Ele já deu tudo que ele tinha ali, está numa miséria total. O carro já foi queimado na fogueira. Aí vem quem pode dar R$1.000? Aí de 1.900, 800, 700, 500, 400, 300, 200, 100 e no fim a moedinha. Ele não tem mais nada, ele está ali, não está que nem o publicano, zerado. Aqueles que deram 1.000 foram lá, tá vendo? Vai ser abençoado. Pega aqui envelope de ouro, cor de ouro. Justiça própria. Vocês entendem ou não? O publicano foi justificado, não tinha nada, não tinha uma oferta, não tinha uma boa obra. Não tinha nada para dar, não fez jejum. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, não aquele. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vocês estão entendendo o que é justiça própria? É eu fazer coisas para forçar Deus, através da minha obra, a responder. E eu nego a justiça que vem da cruz. Eu nego a justificação que veio de Jesus Cristo. Eu nego os feitos da cruz. Eu nego o evangelho da graça de Deus, porque a minha mentalidade é uma mentalidade que está debaixo da lei e da justiça própria e das obras. É o que mais você vê nos dias de hoje. E eu falando assim, eu sei que a maior parte vai ter uma dificuldade enorme de entender, porque eles foram formados nas obras, no desespero, em fazer coisas. Na mentalidade deles
Deus só responde por aquilo que eles fazem. É por isso que eles sobem no monte, se matam, ficam sem comer, dão tudo que tem, fazem jejum, vigília, campanha uma atrás da outra. Eles estão se matando de coisas, estabelecendo a sua própria justiça. Não a justiça que vem de Deus, a justiça que vem da cruz. Romanos capítulo 4, vamos lá, Romanos capítulo 4, fala sobre a justificação de Abraão. Abraão fez muitas coisas, fez muitas obras, mas que interessante, Deus diz que Abraão foi justificado não pelas obras que ele fez. Olha aqui no capítulo 4, entenda isso. Que pois diremos ter Abraão, versículo 1, nosso pai segundo a carne. Vou ler de novo. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Uma pergunta. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. O que mais se prega de Abraão? As obras dele. O sacrifício que ele fez, que não fez. A luta contra os reis dos 318. O que mais se prega de Abraão é aquilo que não justificou ele diante de Deus. São as obras de Abraão. O que mais se prega por aí. Continuando a leitura. Vou ler de novo o versículo 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Olha, eu estou te lendo, isso aqui é verdade, eu não estou inventando. Esse tipo de leitura aqui, para quem está só atrás de bênção, é uma coisa desagradável. Ele não tem coração para entender isso. Ele só quer aquilo, eu quero vitória, vitória, toma posse da bênção, toma posse. Ele só quer isso, porque na cabeça dele o evangelho é isso. Então se ele lê isso aqui, ai que coisa enfadonha, sem sentido, não tem nada empolgante. Mas para quem entendeu a graça, quem tem os olhos do coração iluminados, isso é uma coisa fantástica. O que Deus está dizendo? Que Abraão não foi justificado por nada do que ele fez. Quando Abraão chegou no altar para matar o filho dele, Deus proveu um anjo, ele não foi justificado por isso. Ele não foi justificado porque largou a parentela dele. Ele não foi justificado por nada do que ele fez. Absolutamente nada de que ele fez. De novo, versículo 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, olha lá, antes de tudo, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora presta atenção no que Paulo vai explicar. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado favor, e sim dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que ele está dizendo? Olha aqui as obras. O que é o salário? A pessoa está empregada. Então, o salário dela é um direito que ela adquiriu, foi a justiça dela em trabalhar um mês, e o empregador tem que pagar o salário, é obrigação, é a justiça dela. Não é? E esse monte de obras, de campanha, dessas coisas, é o salário. Os caras querem chegar diante de Deus e obter coisas pelo preço que eles pagaram. Totalmente ao contrário. Então o que Paulo está explicando? Que Abraão não foi justificado por nada do que ele fez. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então o que essas pessoas que vivem nessas obras fazem? Elas estão pagando o preço e querem que Deus lhe pague o salário por aquilo que elas estão fazendo. Estão tentando se justificar pelo seu esforço próprio. Comprar a Deus por aquilo que elas estão se forçando a fazer. Então Abraão não foi justificado por nada disso. O salário é uma dívida. Não vem pela graça, vem pelo esforço. Vocês estão entendendo ou não? O empregador vai pagar porque é um direito de quem trabalhou. E ele explica, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aquele que não trabalha, que não fez esse monte de obras, mas crê que Cristo trouxe a justificação, isso é a justiça que agrada a Deus. A sua fé lhe é atribuída, independente de obras, como a justiça que vem de Deus, porque ele crê. Está entendendo isso ou está difícil? Está entendendo?
Então o que Deus quer? Deus quer muito mais que creiamos no que Cristo fez do que ficamos nos matando de fazer coisas e obras e campanhas e mundo de coisas para forçar Deus a fazer alguma coisa a nosso favor. O que Deus quer? Encontrar essa fé verdadeira, bíblica, evangélica dentro de cada um de nós. Ele está cansado desse monte de gente fazendo coisas que nem o fariseu, que não resulta em nada, que não dá em nada, que é justiça própria. Deus está cansado disso. Presta atenção. Vamos ler um texto aqui, depois eu vou explicar. Eu vou ler primeiro. Então vamos agora para Romanos. Romanos capítulo 3, para você entender. Nós estamos no 4 e no capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 10. Romanos 3, 10, para você entender. Como está escrito: não há um justo sequer. Não há quem entenda. Olha, presta atenção. Isso aqui é a condição do ser humano. Isso aqui é a verdade. Isso aqui é a condição do ser humano. É a condição, é o que Deus diz do estado do ser humano. Olha, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não existe. Olha aqui, Paulo está escrevendo isso depois da cruz. Então ele está dizendo, não há um justo sequer. Não há ninguém qualificado. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então não há um justo sequer. Então presta atenção. Todos se extraviaram, todos se tornaram inúteis. Então depois do pecado, vamos ler Romanos, nós só estamos em Romanos, né? Romanos capítulo 5, vamos lá, é o capítulo seguinte. Tudo isso aqui é evangelho. Romanos 5,12, o que ele diz? Porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa, a morte. Assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Para aí, o que ele está dizendo? Que por Adão entrou o pecado no mundo, o primeiro casal pecou. Você pode me dar uma aula disso? Toda a raça humana que vieram de Adão e Eva, eles nasceram estragados, corrompidos, viciados, contaminados, destruídos, mortos nos seus delitos e pecados. Se tornaram essa natureza humana depravada, contrária a Deus, inimiga de Deus, inimiga das coisas de Deus. Enquanto a pessoa, sendo cristã, não tiver uma visão do que é esse pecado que destruiu todos os homens, o que é o homem destruído pelo pecado, o que é a natureza humana, pior que o diabo é a tua carne. O homem natural é uma coisa horrorosa, contaminada, programada para o mal. Será que você já viu isso? Não há um justo sequer. Paulo fala, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Agora, o que um homem deformado, estragado desse pode produzir de bom para Deus? Nada. Nada. Você está entendendo? Uma fonte de água amarga só produz água amarga. Não tem como produzir coisa boa. Então um homem estragado desse, presta atenção, contaminado, ele vai ficar sem comer. Ele, vou fazer um santo jejum. Santo. Um homem carnal, deformado, estragado pelo pecado, viciado, o que eu posso fazer? Depravado. Ele pensa que se ele fizer esse corpo estragado, ficar um dia sem comer, olha a obra, olha a justiça própria. Ele pensa que esse jejum é uma coisa fenomenal. Entende? Vai ser maravilhoso. Deus vai agir pelo jejum dele. Olha a justiça própria.
A nossa melhor obra, você pode fazer o que for em termos de igreja, de obras. Quando a tua melhor obra chega diante de Deus, chega uma coisa manchada pela carne, manchada pelo pecado. O melhor jejum que uma pessoa pode fazer quando vai diante de Deus, cheira mal. O melhor sacrifício que uma pessoa pode fazer quando chega diante de Deus, cheira mal. Porque a fonte é alguém estragado, a fonte é alguém contaminado. Você já foi lá fazer um omelete quando você bateu aquele ovo, saiu o cheiro de ovo podre, oh, coisa terrível. Não tem aparecido, passado aparecia mais. Então quando, oh Deus, eu fiz um jejum aqui, o jejum de Daniel, estou no poder, o Senhor tem que me responder. Está fedendo a ovo podre. Um homem manchado pela carne, defeituoso, que não tem justiça própria. Não há um justo sequer. Ele pensa que ele ficou sem comer um pouquinho. E é uma grande coisa. Ele vai mover os céus porque ficou sem comer. Deus olha a obra dele e vem com aquele cheiro de ovo. Pô. Vocês entenderam ou não? Ó, estou aqui na campanha do dar tudo que tem, meu sacrifício. Queimei minha casa, queimei meu carro, queimei minha família também, porque não dei mais comida para ele. Queimei tudo aqui na fogueira santa. O dá ou desce. Estou aqui no altar. Olha aqui o bronze do altar. Ele pensa que está fazendo uma grande coitada e vai ficar numa miséria. Isso aí está chegando bom cheiro para a liderança. Opa, dá tudo que tem logo. Mas para Deus, 2 ovos podres quebra 2. A justiça própria diante de Deus, vocês estão entendendo ou não? Cheira mal. Cheira mal, porque se tivesse um bom, Jesus não precisava ter vindo. Deus pegaria esse bom na terra e levaria para a cruz e resolveria o problema. Mas por todos serem estragados, contaminados, depravados, o que eu posso falar mais? Pervertidos pelo pecado, ele não pode produzir coisa boa. Fonte de água amarga não joga água doce, não tem como. Tem como? Não tem como. Então essa gente prega esse evangelho de obras, tentando mover Deus, é justiça própria. É justiça, tudo que você faz no esforço, que paga preço, você vai lá encontrar o salmista. Jamais chegarei a Deus com as mãos vazias, jamais oferecerei a Deus alguma coisa que me custe. Essa era a mentalidade da lei, tudo era por obras. Mas o meu melhor diante de Deus é 0. Então, como não tinha ninguém, Deus se fez carne. Ele assumiu um corpo humano, ele se transformou num homem perfeito, porque não tinha um que resolvesse o problema. Então ele vai para a cruz e ele quita a dívida dessa gente suja no pecado. Não tem justiça própria. Você pode dar uma cesta básica para alguém? Pode dar. Vai abençoar essa pessoa. Você tem um parente passando fome, dá um dinheirinho para ele. Tem alguém na rua lá, você ficou compadecido com um mendigo, dá lá um x-salada para ele. Isso é muito bom, mas diante de Deus, isso é justiça própria, é o salário que tem que ser pago. Vocês estão entendendo ou não? Isso não serve de nada para Deus. Então, o que eu quero que você entenda? Eu fico horrorizado. Esse evangelho de obras que está aí, esse evangelho que essa turma da televisão está pregando, isso é um lixo total. É um lixo que escraviza, que corrompe. Isso é um lixo que está manchando a obra da cruz de Cristo. É um monte de culto de justiça própria que Deus não aceita. Está cheirando mal isso diante de Deus. Está cheirando mal. Está cheirando mal. Agora a cabeça deles não entende isso que eu estou te dizendo. Não entende essas coisas. Só quem teve os olhos iluminados é que vão entender. Está bem claro isso? Então todos pecaram. Olha, eu tenho que falar de novo. E destituídos estão da glória de Deus. Então essa natureza carnal, caída, perversa que nós temos,
ela só produz coisas contaminadas. O teu melhor é manchado, porque a fonte é manchada, a fonte é estragada. Será que você teve uma visão disso já? O que eu posso fazer que vai mover Deus? Deus fez a parte dele. Agora você tem que fazer a tua parte. Mas minha parte Jesus Cristo, na cruz, fez. Vocês estão entendendo? A minha parte é a justiça própria. É a justiça própria. Que procede da lei, que procede das obras, do esforço de uma carne contaminada que não produz nada. É a justiça própria. Isso cheira mal. Isso cheira mal quando você vê um indivíduo pagando o preço para fazer Deus agir a favor dele. Isso cheira mal diante de Deus. Deus está cansado, não aguenta mais esse tipo de coisa. Vocês estão entendendo ou não? Sim ou não? Estão entendendo isso, queridos? Agora vamos lá para Isaías 64. Vamos lá, Isaías. Vamos pegar Isaías 64. E vamos ler ali o versículo 6. Isaías 64, 6. Olha o que ele fala. Mas todos nós, ele está incluindo todos. Todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha. E as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. O que é a nossa justiça como um trapo de imundícia? Era o pano que a mulher, quando descia a sua menstruação naquele tempo, recolhia tudo aquilo que saía do corpo dele e era jogado fora. Ele está dizendo que a nossa justiça, o melhor, o mais esforço, o mais sacrifício, a melhor obra para Deus é como um trapo de imundícia, não serve para nada. Ah, pastor, mas é isso mesmo. Aceita isso ou não? Aceita isso. Então vamos lá, nós estamos agora em Isaías. E vamos lá para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, vamos ver uma coisa que Paulo fala ali. Então vamos do capítulo 2, versículo 8. Não, desculpe, eu estou fazendo confusão aqui. Romanos, desculpa. Romanos, volta. Nós estávamos lá, né? Romanos capítulo 3, Romanos 3, desculpe. A minha cola aqui, eu inverti algumas coisas. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21, Paulo está falando sobre a justificação pela fé. Vamos ler isso aqui, desde o 21, fazer uma boa leitura. Versículo 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Romanos 3, 21. Como que se manifestou a justiça de Deus? Sem lei, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância lá, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo. Olha lá, Jesus Cristo foi o justo e o justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus. Aí ele faz uma pergunta: onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de obras da lei.
O que ele está dizendo? Onde, pois, a jactância? O que é a jactância? É a arrogância da carne. É as obras da carne. É aquilo que a carne pode produzir. É o esforço que o homem pode produzir diante de Deus. E onde, pois, onde entra a jactância, a arrogância da carne? Onde entra a justiça própria diante de tudo isso? Onde entra o esforço do homem, o paga-preço do homem, o jejum, as campanhas, tudo isso que o homem é levado a fazer dentro da igreja? Onde entra tudo isso? Olha lá o que ele fala. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Então o que Paulo está dizendo? Que toda arrogância da carne em querer fazer as obras para se justificar, todo esforço, todo preço pago, todo jejum, tudo isso faz parte da jactância da carne. Foi de tudo excluída. A carne não serve para nada. Foi de tudo excluída. Sim ou não? Olha lá, vou ler de novo. Versículo 27, onde pois a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé, pela justiça da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de obras da lei. Independentemente de obras da lei. Então, toda arrogância da carne, tudo aquilo que a carne pode produzir como religiosa, que quer ocupar o espaço da obra da cruz, foi de tudo isso excluída pela lei da fé. A lei da fé naquilo que Cristo fez por cada um de nós foi excluída. Então, quando você vê essas pessoas se matando de fazer coisas, pagando preço, você vê essas campanhas, você fala, ó, tudo isso aí foi excluído. Essa gente está numa escuridão das obras, numa arrogância da carne. Elas pensam que estão agradando a Deus e isso está cheirando mal. Está cheirando mal. Deus não aguenta mais esse tipo de coisa. Está entendendo o que Paulo dizia? Eu não quero ser achado tendo justiça própria que procede de lei. Eu não quero ser achado tendo justiça, obras próprias que... Não, longe de mim todo esse tipo de coisa. E Paulo está explicando isso. Volta lá no texto onde nós começamos. Vamos com bastante calma agora. Filipenses, vamos trabalhar nele e encerrarmos nele. Filipenses capítulo 3... onde nós começamos versículo 2. Presta atenção para a gente pegar o espírito do apóstolo Paulo aqui, a mente dele. Olha que ele começa dizendo: acautelai-vos dos cães. Quem são os cães que Paulo tem na mente? Olha, quando você vê um cão rosnando, bravo, é isso que Paulo tem na mente. Não é esses cãezinhos pequenininhos. Tem um aí que parece um palmo, que é bravo, que ele é uma fera também, né? Quer morder todo mundo. Mas Paulo está dizendo: acautelai-vos dos cães. Olha, você tem que ter cautela com os cães. Quem são os cães que Paulo tem na mente? Acautelai-vos dos maus obreiros. Maus obreiros, o que Paulo tem na mente? Acautelai-vos da falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão? São aqueles que estão debaixo da lei, aqueles que estão na arrogância da carne, na jactância, aqueles que estão nesse monte de obras que nós já referimos aqui. Esses são a falsa circuncisão. Esses são os cães, os maus obreiros, a falsa circuncisão. Acautele-se dessa gente, não caia mais nisso. E Paulo continua dizendo: porque nós que somos a circuncisão de Cristo, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo, e não confiamos no que a carne pode produzir, não confiamos nos jejuns da carne, no esforço da carne, na santidade da carne, nas obras da carne, nas campanhas da carne, no pagar preço, no sacrifício. Não confiamos na carne, não confiamos em nada disso, em nada do que esse homem na carne pode produzir. Em nada. De vez em quando encontro um irmãozinho que quer pagar preço, eu olho assim para ele: meu Deus, eu não vou nem falar nada. Eu vou pagar o preço. Vai em paz, meu irmão. O que eu vou falar para ele? Eu estou no jejum de Daniel. Continua, o que eu vou falar para ele?
Ele está enclausurado há quantos anos com essa cabeça? Ele está lá, essa casta não sai se não for por jejum e oração. Essa semana mandou um para mim, pastor, o senhor fala do jejum, mas e aquele texto, essa casta não sai por jejum e oração? Eu falei, esse texto aí está antes ou depois da cruz? Está antes da cruz. Jesus está falando para quem? Para os gentios ou para aquele monte de judeu da lei que vivia fazendo jejum? Para aquele povo. Então, naquele tempo, antes da cruz, era jejum e oração. Depois da cruz, que Jesus Cristo disse, eles não entendem isso. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Acabou o problema. Em meu nome, o que vocês vão fazer? Expulsar os demônios. É só o nome dele. Eu estou no jejum de Daniel. O que eu vou falar para uma pessoa dessa? Eu vou falar assim, fazer que nem o apóstolo Paulo em Corinto, 1 Coríntios 3. Eu fui ter convosco. Quando eu cheguei lá, encontrei um monte de crente da carne, cheio de divisão. Eu queria dar um alimento sólido para vocês, mas não pude dar, porque vocês estão ainda tudo na carne, brigando, discutindo, nas obras. Ainda vocês estão falando das obras, das línguas, vocês estão tudo nessa meninice. Então Paulo não falou nada, porque a cabeça deles não ia entender nada. O que você vai fazer? Não condena ninguém, solta, deixa eles. Se tem alguém da família que não entende nada do que você está falando, não fala mais, deixa eles não têm ainda cabeça para entender o que é evangelho. Eles estão lá nos sacrifícios, nas obras, na lei, eles estão lá, deixa eles lá, é melhor não falar, senão eles não vão gostar muito de você. Entende isso ou não? Aí Paulo fala, bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que poderia confiar na carne no quesito religioso, nas suas obras próprias, na sua justiça própria. Paulo diz, eu ainda mais. Aí Paulo conta a vantagem, o lucro que ele tinha no judaísmo, na religião dele. Ele fala, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei ele era fariseu, rigoroso. Quanto ao zelo, ele perseguia a igreja, ele era contra a pregação do evangelho. Olha como ele era famoso na religião. Perseguidor da igreja, contra a justiça que há na lei, Paulo fala, eu era irrepreensível quanto à justiça que é na lei. Eu cumpria, olha a justiça própria que ele tinha. Aí ele fala no versículo 7, olha lá. Mas o que para mim era lucro, tudo isso era lucro, a religiosidade dele, ele tinha fama. O que para mim era lucro, tudo isso era lucro. O que ele fez? Considerei perda por causa de Cristo. Então é isso. O que vai acontecer? Vou falar a mesma coisa, você está numa igreja que faz tudo esse tipo de obra e está com a cabeça assim, mas se você entender o evangelho, você tem que ser corajoso, ou rompe com a mentira, porque não dá para casar os dois. Entendeu ou não? Ou rompe, não interessa, é melhor ficar sozinho do que estar em comunhão com um monte de gente cheia de justiça própria que não prega o evangelho. É melhor estar sozinho do que com essa gente toda envolvida com obras da lei. É melhor estar sozinho. Pastor, isso é duro. Não é, isso é bom. É bom, você não vai ser cúmplice de nada dessas coisas, Mas o que para mim era lucro, o que Paulo teve que fazer? Quando ele compreendeu a justiça da cruz, ele olhou para o judaísmo dele, tudo que ele fazia, que ele era irrepreensível, que era lucro. Ele olhou para o que Cristo fez, ele teve que tomar uma decisão. Considerar toda a justiça própria dele como esterco, como coisa sem valor, como refúgio. Como refúgio, ele diz. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. E ele diz, sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, as considero como esterco, como refúgio, para ganhar o quê? Paulo, quer dizer que se você permanecesse naquilo, você não ia ganhar a Cristo? Não ia. Então precisa ter coragem, você entendeu, você que está na internet,
entendeu o evangelho da graça de Deus de verdade, precisa ter coragem. O que era lucro tem que ser largado de lado. Considere como esterco. Olha, aconteceu uma coisa maravilhosa domingo passado aqui. Ele vai ver isso pela internet, mas eu vou falar. Veio, é a segunda vez que veio um senhor de cabelinho branco, senta ali. E no culto do domingo passado, lá veio historinha, né? Eu não gosto de contar historinha, mas vou contar. No culto, no final, ele falou, posso conversar um pouquinho, pastor? Eu falei, pode. Eu falei, eu já te vi aqui uma vez. Eu venho lá da Casa Verde, ele mora lá na Casa Verde, quase na Brasleme. Ele me contou a história, ele contou assim, olha, presta atenção. Eu fui batizado numa igreja pentecostal fundada em 1910. Você deve saber qual, não? São duas, né? Em 1943, ele tem 82 anos. E lá eu fiz tudo até ser obreiro, até esses tempos de agora. Olha, de 40 eu falei assim, eu não era nem nascido, você já tinha sido batizado numa igreja de lei. Não era nem nascido. Ele me contou a história toda. Presta atenção. Ele está com 82 anos, ele viveu numa igreja de Deus, né? Esse já é o primeiro nome. Não sei o que é de Deus, né? Imagina o que esse homem passou lá dentro. Em 1943, nem chapéu você podia tirar. Imagine usos e costumes. Imagine a escravidão que deve ter vivido ali dentro de 43 para cá. Mas, olha, 82 anos, por isso nunca é tarde. Ele nos achou na internet. Ele falou, pastor, eu pesquisei tudo e gostei. Posso vir aqui, eu não posso vir aqui. Posso vir uma vez por mês, que eu tenho uma esposa com Alzheimer. Eu falei, fique em paz, vem quando puder. Aqui não tem hall de membro, ninguém cobra nada de ninguém. Mas depois de todo esse tempo que ele passou uma trajetória de décadas dentro de um sistema desse, ele entendeu o evangelho. Você está entendendo ou não? E lá era obreiro, era isso, tinha cargo, tinha um nome, tinha carteirinha, tinha tudo. Entendeu o evangelho. O que ele fez depois de tanto tempo assim? E agora começaram a fazer isso na igreja dele. Se você, presta atenção, eles têm a lista de todos os nomes da igreja, quem é obreiro e tal, e tal, e tal. E tem lá uma tabela se você pagou o dízimo. Então você pagou o dízimo, é registrado, põe um xizinho. Mês de abril, pagou dízimo. Porque se você não pagar o dízimo lá, você não pode ser nada. Você não pode pregar, você não pode... Se você é pastor, você está queimado para a rua. Se você é controlado no quesito financeiro de ponta a ponta. Tem o nome de todas as pessoas da igreja e tem lá a planilha. Você tem que dar o dízimo, anotar o teu nome, um xizinho no meio. Estão fazendo isso. Se o pastor não der o dízimo, é desqualificado. Tem igreja aqui em São Paulo fazendo isso, horrorizando a vida das pessoas. Para você ver como a coisa está. E ele estava metido nisso. Mas o que para mim era lucro, Paulo diz, considerei perda. Pois ele entendeu essa graça, ele entendeu. Se libertou da justiça própria. Ele tem 82 anos. Não é fácil. E agora veio humilde. Você entendeu? Olha o que ele falou para mim. Posso fazer parte da igreja. Eu saí de uma igreja que tem toda a contabilidade da vida dele lá. E eu falei, mas você já faz parte. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Precisa ter coragem. Precisa ter coragem para romper com o cativeiro. Ter coragem de ser valente na fé. Eu entendi o evangelho, não aceito mais essa pregação de justiça própria. Lixo, esse lixo que cheira como ovo podre, não aceito mais. Eu faço parte do evangelho, não aceito nada orado, nada ungido, nada dessa crendice. Essa crendice pentê, que é mais uma feitiçaria do que evangelho. Não acredito em nada disso. Estou livre dessa escravidão. É o que Paulo fez, o que para ele era lucro, considerou perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. E qual o valor que Paulo dava a todas as coisas que ele perdeu? Olha lá. E as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aí entra o que Paulo entendeu, olha lá.
e ser achado em Cristo, ela não tendo justiça própria que procede da lei. Então Paulo queria ser achado em Cristo. Nós somos libertos do império das trevas, transportados para o reino do Filho do amor de Deus, Colossenses 1,13. Nós estamos em Cristo. Então Paulo queria ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei. Nenhuma justiça própria. Nada dessa coisa que cheira mal, que é justiça própria. Não tem justiça própria diante de Deus. É eu querer substituir a obra da cruz pelas minhas obras e achar que elas são mais valorosas e que Deus tem que obedecer ao que eu fiz, do que aceitar a justiça da fé, que Cristo já fez tudo por mim. Ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo. De onde vem essa justiça da graça, que não é obras, é graça, que procede de Cristo, essa justiça mediante a fé em Cristo, que procede de Deus? Essa é a justiça de Deus, baseado o que? Na fé. Essa é a justiça de Deus. Entende ou não? É isso que Deus quer encontrar em cada um de nós, a fé na justiça que vem da cruz, a fé na justificação que vem da cruz, a fé naquilo que Cristo já fez por mim. Não vai fazer, aqui Deus sempre vai fazer, aquilo já está feito, tudo que tinha que ter sido feito, já foi feito. E para terminarmos, vai só mais uma coisinha, você vai ter paciência. Efésios 2, vamos falar sobre a salvação. Não posso deixar de falar sobre isso. Por isso que nós entendemos claramente isso. Efésios 2:8, não precisa nem abrir. Pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos mediante a fé. Aí alguém da lei poderia dizer, então eu fiz alguma coisa. Não. Isso não vem de vós, essa fé que você teve e foi salvo pela graça, não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então vamos repetir. O que quer ser salvo? É alguém que foi liberto da condenação eterna, liberto das prisões, liberto do império das trevas, liberto das cadeias, já é salvo, já é liberto, é salvo, e por fim vai herdar a vida eterna. A salvação começa aqui. Então um salvo pela graça não tem medo de demônio, de macumba, de nada, não tem maldição, é um liberto de tudo isso, porque já é salvo. Não está em campanha de libertação, não está atrás de imposição de mãos, não está atrás de agorada para ser liberto, não está atrás de óleo, não está atrás dessa mentira do inferno. Isso que é mentira do inferno. Ele já é salvo, por fim ele vai herdar a vida eterna. Que preço ele pagou para ter isso? Nenhum preço foi pago na cruz. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de você. A carne não pode produzir. É um dom de Deus, não vem de obras. Para quê? Vou pôr Deus na parede. Pelo amor. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Vou pôr Deus na parede porque deu uns reais lá na igreja. O senhor é, o senhor não é. Olha a mentira que essa frase é. A prática disso é uma condenação. Não vem de obras. Você entende isso? Nós não podemos produzir a justiça de Deus. Por isso que Jesus Cristo se fez carne. Ele veio aqui. Ele é a justiça. Ele é a nossa justiça. Ele é o justo, é o nosso justificador. Nós vivemos pela fé. E a nossa justiça procede da fé que vem de Deus. Essa é a nossa fé. Fala assim, amém.